Olá, amados, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo. Esse vídeo que você vai assistir a seguir é de uma pregadora mirim e olha, é muito forte. Então já compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? Forte abraço a você, bora pro vídeo. Assiste até o final que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, hein? Então fica até o final. Bora para esse vídeo. Né, Gabi? Se eu chamar a Gabi aqui em cima, vamos orar por ela, para que Deus use ela nesta manhã e que você saia daqui renovado, cheio da presença do Senhor. Estenda as suas mãos sobre ela e derrama sobre ela palavras de bênção, Pai. Pai, aqui está a tua filha, Pai. Ela vai ministrar nesta manhã. Eu creio que o Senhor já colocou no coração dela, já falou com ela tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste dia, Pai. Que o Senhor usa ela de uma forma tremenda, com toda a ousadia do Senhor, Pai. E que cada mente aqui seja cativa a Ti, Senhor. E que a palavra do Senhor, ela vá e produza tudo aquilo para o qual o Senhor preparou para nós nesta manhã. E desde já, Senhor, nós repreendemos sono, repreendemos a distração. Pai, que nada venha atrapalhar este momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Vim trazer uma palavra aqui com vocês. Vou tentar ser breve. Acredito que não irei demorar muito. Glória a Deus. Antes de eu começar, abaixa a cabeça rapidinho. Acalma o seu coração, aquieta a sua mente. Senhor, toca agora na mente de cada uma das pessoas que estão aqui. Senhor, tira todo o sono, tira toda a distração, que não haja corações endurecidos, mas que nós possamos receber a Tua palavra, sermos transformados, renovados, restaurados. Fala conosco e nos molda, Senhor. No nome de Jesus, que todo impedimento, toda muralha caia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria falar hoje com vocês sobre uma coisa que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, que é a gente crescer e largar aquilo que Deus já rejeitou. Hoje eu vou ler com vocês uma passagem muito conhecida, que é quando o Senhor chama Abraão para ele sair da terra dele e da parentela dele. E eu vou falar sobre alguns pontos que Deus falou muito forte comigo, que eu creio que o Senhor vai falar muito forte com cada um de vocês. Lá em Gênesis 12, no 1 mesmo, vai dizer assim, pode abrir aí na sua Bíblia, eu espero. Lá, Gênesis 12. Glória a Deus. Amém, gente? Amém? O chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aí no 4 vai dizer: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Até aqui, tá bom, para a gente iniciar. Quando Deus, ele chama Abrão, nessa época ainda não era Abraão, era Abrão, para viver algo novo, a primeira coisa que ele fala é para Abraão sair de onde ele estava. Porque o propósito, o novo que Abraão ia viver, não cabia mais em Ur dos Caldeus, que era onde ele estava. Então, o Senhor, ele diz para a gente nessa manhã: saia de onde o seu propósito não cabe mais. Onde Abraão morava, as pessoas eram idólatras e adoravam outros deuses. Quando Deus o chama, a primeira coisa que ele manda Abraão fazer é sair. Porque Deus, quando ele nos chama para algo novo, ele manda a gente largar o velho. É a primeira coisa que ele faz. Então, a partir do momento que Deus começa a te chamar para você viver algo novo, para você cumprir algo, a primeira coisa que ele vai mandar você é você largar o velho. Enquanto você não largar o velho, você não vai viver nada do novo. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu estava assim: Senhor, o que o Senhor quer trazer de novo? O que o Senhor quer entregar para quem vai estar lá naquela manhã? E o Senhor, ele falou algo muito assim: filha, diz para eles. Inclusive o Senhor falou isso para mim.
Não são as pessoas ou o ambiente que te diminui e impede você de viver o seu propósito. É você que faz isso para caber nele. Ou seja, onde nós estamos, não adianta a gente pôr a culpa no ambiente que a gente está, aonde a gente está, que a gente não consegue viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Porque somos nós mesmos que acabamos fazendo isso. A gente prefere ficar desconfortável, a gente prefere reprimir o que a gente carrega para a gente caber onde o Senhor não quer que a gente esteja mais. E eu estava pensando, né? Eu olhei para o meu guarda-roupa e o Senhor me deu um exemplo muito claro, que é o exemplo da roupa. Quando a gente é criança, a gente é bebê, a gente ganha roupa, certo? Muitas roupas. E a gente vai usando essas roupas. Só que conforme a gente vai crescendo, as roupas acabam não cabendo mais. Então, quando a gente vai pôr a roupa, a gente já tem que dar aquela encolhida na barriga, já tem que puxar, esticar, já começa a ficar curto demais e começa a ficar desconfortável. A gente fica, essa roupa não dá mais, eu preciso de roupa nova. E às vezes eu chego assim, Anderson, tô precisando de lookinho novo. Porque não dá mais, Anderson. Já tá apertado, já tá curto, já tô tendo que encolher a barriga, já tô andando assim, ó. Aí ele fica assim, ai meu Deus. Só que, gente, é um cuidado de pai. Eu tenho certeza que o Anderson gosta de me ver bem vestida. Então ele fala, ele é minha mãe. Não, vamos lá, a gente compra uma roupa pra você que você tá precisando. Certo? E eu imagino que Deus, ele tem esse cuidado com a gente. Então, Deus, ele quer que a gente cresça, que nós sejamos filhos maduros e que a gente não fique tentando caber nessas roupas velhas que não cabem mais, mas que nós cresçamos o suficiente para a gente poder olhar para as roupas novas e mais bonitas que o Senhor tem para a gente. Porque enquanto a gente fica aqui tentando colocar aquela calça que não entra mais, fechar aquele zíper que não fecha mais, quase quebrando, Deus tem um vestido lindo, uma roupa nova, vestes novas aqui para a gente fica olhando para o velho. Aí eu fiquei assim, nossa Deus, faz total sentido. Eu gosto tanto de um lookinho novo e faz muito sentido isso. Gente, o Senhor, ele quer que a gente use coisas novas, não que a gente viva do velho. E enquanto a gente tenta pertencer ao velho, o Senhor quer que a gente inicie a nossa jornada no novo. E eu fiquei assim, uau! E o Senhor falou algo muito forte comigo. Amadureça. O Senhor quer filhos maduros. E eu fiquei assim, como assim filhos maduros? E Deus falou bem assim, filha, eu não quero filhos que andam por emoção, mas filhos que andam por fé. Quando Abraão, ele é chamado para algo novo, eu imagino que ali ele fez um ato de fé, de sair aonde ele estava. Ele fez um ato, com certeza, um ato de muita fé. Porque muitas vezes a gente confia até mais em pessoas do que a gente confia em Deus, né? Pensa aí na pessoa que você mais confia da sua vida. Fala aqui, se a minha mãe chegar para mim e fala, Gabi, tem uma viagem preparada, larga tudo, a gente vai para um lugar que você não sabe onde é, surpresa, larga tudo, a gente vai pegar o avião, não precisa levar nada que tá tudo planejado. Eu falo, glória a Deus, bora mãe. Vambora, entendeu? Ela preparou tudo, glória a Deus pela vida dela. E às vezes a gente confia até mais em pessoas. Agora, e se Deus fala assim, larga tudo, vai para um lugar onde eu vou te mostrar, você não precisa levar nada. É diferente a situação. Então, Deus, ele quer filhos que andam por fé e não por emoção. Porque quando a gente começa a andar por emoções, as emoções, elas prendem a gente. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E nessa de ser filhos maduros, eu anotei algo que eu queria ler para vocês. Chega um momento em nossas vidas que Deus começa a querer crescimento e posicionamento de nós. Ele começa a pedir que caminhamos por fé e não por emoções ou vontade. E nós temos a oportunidade de escolher o que é mais valioso para nós, as nossas vontades ou as dele. Deus quer filhos que crescem, amadurecem e caminham por fé. Pare de achar que as vontades de Deus para a sua vida são somente aquelas que são convenientes para você. As vontades de Deus para a nossa vida não são aquelas que apenas são convenientes para a gente. Muitas vezes vai parecer que não faz sentido para a gente, mas é a vontade de Deus. Por exemplo, alguém aqui já levantou de mau humor? Tipo, sei lá, para ir trabalhar, gente, no ponto de ônibus, 7 horas da manhã. Gente, indo para a escola, para a faculdade, eu não sei para onde vocês vão, levantar no mau humor
E eu fico pensando, o Senhor falou para mim, filha, nesse dia que você levanta de mau humor, que você levanta com raiva de todo mundo, e se eu pedir para você pregar um evangelho para alguém 7 horas da manhã no ponto de ônibus e falar sobre o meu amor, você vai falar ou você não vai falar porque não é conveniente para você não está de bom humor hoje? Aí eu fiquei assim, Senhor, eu tenho que falar. E ele falou, é verdade, você tem que falar. Que bom que você entendeu. Porque o Senhor, Ele quer que a gente faça a vontade dEle, não somente quando é conveniente para a gente, mas quando Ele quer. Às vezes não vai fazer sentido, não vai. Gabi, tá tudo uma bagunça, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo na minha vida. Aí eu falo assim, quando você vai fazer faxina na sua casa, o que você faz antes de deixar tudo organizado? Você mexe as coisas de lugar. Então a gente tem que deixar o Senhor mexer as coisas de lugar no nosso interior, mesmo que não seja conveniente para a gente, para nós sermos instrumentos maduros, para nós sermos realmente guiados pelo Espírito Santo. E nisso, eu queria ler com vocês lá Romanos 8,14. Romanos 8,13, falei errado. Lá em Romanos 8,13 vai dizer, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, aqui está falando do Espírito Santo, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito Santo, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aí a gente tem duas questões em relação a filhos. A gente tem filhos maduros, que é mencionado como ruios na Bíblia, e a gente tem os filhos que ainda estão crescendo, que se fala tecnon. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Tecnon. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas o tecnon, resumidamente, ele é aquele recém-convertido, que está chegando agora, está começando a crescer agora nessa caminhada, e a gente tem os ruios. Lá em João 12, por exemplo, vai estar falando que aqueles que creram e receberam, agora são filhos de Deus, vai estar falando dos tecnos, que são aqueles que estão chegando agora, os recém-convertidos, que estão começando a conhecer a verdade. Só que nesse caso aqui, está falando dos ruios, os filhos de Deus, filhos maduros. Ou seja, quais são os filhos que são guiados pelo Espírito Santo? Filhos maduros. Então, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, você deve ser filhos maduros. Enquanto você não for um filho maduro, você não vai ser realmente guiado pelo Espírito Santo. Por isso que o Senhor, Ele exige crescimento e amadurecimento da nossa parte. Aí você me pergunta, Gabriela, o que é amadurecimento? O que é você ter maturidade? É você ter a capacidade de lidar com as situações da vida de forma equilibrada e responsável. Aí eu pesquisei um pouco e são divididas em 3. Em maturidade emocional, mental e social. A emocional é você conseguir ter empatia e conseguir lidar com as suas frustrações. Ou seja, se você se denominar, se você fala que você é ruios, mas você não consegue lidar com uma frustração, com um não que Deus te diz, com um não que uma autoridade te diz, você não é ruios. Você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, porque filhos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos maduros, são ruios. E Deus está dizendo, eu quero uma igreja que ouve a minha voz, tem posicionamento e cresce. São filhos ruios. E aí, continuando nesse mesmo assunto de maturidade, empatia. Se você não consegue ter amor pelo seu próximo, você não consegue ter empatia por quem está do seu lado, primeiramente, como você vai fazer missões? Se você não consegue pensar no outro que está do seu lado, você não é ruios.
Você precisa crescer e você precisa amadurecer. Deus exige amor, que nós amemos, que nós tenhamos empatia. Aí agora a gente vai para o mental. É você ter uma visão de longo prazo e você estar aberto às novas ideias. Filhos maduros estão abertos às novas ideias, estão abertos a receberem correções, estão abertos a ouvirem outras ideias, a ouvirem outras pessoas além de falarem, e são filhos que conseguem ficar em silêncio e ouvir a voz do Senhor. Principalmente, o Senhor exige filhos maduros. E por último, social, que nós, como cristãos, nós devemos ser pessoas sociáveis, gente. Sociais, eu digo no sentido que conseguem viver em sociedade, que conseguem conviver com outras pessoas. Se você não consegue conviver com o seu colega de trabalho, com o seu colega de escola que pensa diferente de você, você não está sendo um exemplo. Você não está sendo ruios. Você precisa crescer porque Deus quer filhos maduros. Deus quer filhos que sejam guiados pelo Espírito Santo e não pela carne. Lá em Romanos 8,13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos maduros de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. Então, que nessa manhã nós possamos refletir sobre como nós temos pensado, sobre como nós temos agido, e que nós possamos ter posicionamento de filhos maduros, filhos que crescem, filhos que não ficam tentando caber no velho, mas filhos que vivem coisas novas. E, continuando nesse raciocínio, eu queria falar com vocês que ruios são pessoas que assumem responsabilidades. Eu imagino que quando Abraão, ele recebe esse chamado, gente, foi uma grande responsabilidade que ele assumiu, tipo, pai de nações. Imagina, Deus chega para você e fala, você vai ser pai de nações, eu vou te levar aí para um lugar onde eu te mostrarei, entendeu? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, só vai. Tipo, gente, é uma grande responsabilidade. Tipo, Abraão deixou tudo ali que ele tinha para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Então, e quando ele assume essa responsabilidade, ele escolhe isso. Por isso que o Senhor, ele diz pra gente, não enterre aquilo que ele te chamou para fazer. Mesmo que pareça confuso, mesmo que você pense, nossa, mas é muito grande para mim. Eu não consigo. Se o Senhor escolheu você, Ele depositou isso em você, é porque Ele quis e é porque Ele sabe que você é capaz. Senão Ele não teria depositado em você. Se Ele disse assim, eu vou depositar em você esse talento, eu vou depositar em você cura, eu vou depositar em você essa voz maravilhosa, eu vou depositar em você esse dom aí de ensinar, eu vou depositar em você aí esse talento, esse dom de discipular outras pessoas. Se o Senhor escolheu depositar isso em você, é porque Ele sabe que você tem capacidade de exercer isso que Ele colocou em você. Então, não enterre e não deixe que o ambiente enterre isso que tem em você. Não se reprima, não viva no desconfortável, mas viva aquilo que o Senhor te chamou para viver. Não aceite viver desconfortável para o resto da vida, pensando no que você poderia ter vivido se você tivesse ouvido a voz de Deus. Porque o arrependimento de você não ouvir a voz de Deus, gente, e não viver aquilo que Ele te chamou para viver, porque você preferiu se reprimir e viver desconfortável a sua vida inteira, deve ser tão doloroso, deve ser mais doloroso do que renunciar a tudo que você tem. Prefira renunciar a tudo que você tem, mas não enterre o que Ele colocou em você. Amém? E eu queria falar com vocês também agora um assunto super sério também, que às vezes a gente pensa que o Senhor, Ele colocou algumas coisas na gente e a gente pensa que vai pesar muito, que vai ser muito difícil da gente cumprir isso. E a palavra que eu tenho para você é: não deixe que o teu propósito, que o teu chamado se torne um fardo para você. Faça com prazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, sabe? O fato de você ser escolhido, o fato do Senhor te chamar, não deve te sobrecarregar. Porque Deus, Ele não quer
te sobrecarregar. Deus, ele não quer totalmente a sua perfeição. Ele quer a sua disposição e prazer em servi-lo e obedecê-lo. Quando você buscar, quando você fazer, quando você ir atrás, se tornar culpa para você, se tornar peso para você, você não está mais fazendo para ele, você está fazendo para você mesmo. Porque quando nós fazemos algo para nós mesmos, e nós falhamos, nós erramos, quando a gente está fazendo isso com a intenção de nós sermos bons, nós sentimos culpa, nós sentimos peso, nós deixamos que o nosso propósito se torne um peso em nós. Por quê? Porque nós não estamos fazendo para ele, nós estamos fazendo para nós mesmos nos sentirmos bem com nós mesmos. Só que daí eu tenho uma coisa para dizer para você. O Senhor, ele escolheu te amar, ele não te ama porque você é bom demais, ele não te ama porque você canta bem, ele não te ama porque você prega bem, ele não te ama porque você evangeliza bem, ele não te ama porque você fala bem, ele não te ama porque você cresceu na igreja, ele não te ama porque você entrou na igreja há pouco tempo, ele te ama porque ele escolheu te amar. Então, não deixe que o teu propósito se torne um peso para você. Gabi, mas então, se eu não tiver mais vontade de fazer, para não virar um peso para mim, se eu estiver cansada de fazer isso, então eu não vou fazer. Aí o que eu tenho a dizer para você? Faça mesmo sem vontade. Às vezes você não quer ir trabalhar e você vai trabalhar. Entendeu? E só porque você foi trabalhar, mesmo não querendo muito ir trabalhar, você fez tudo mal feito. Se você é um verdadeiro cristão, você não fez tudo mal feito. É a mesma coisa com Deus. Nós devemos fazer, mesmo não querendo tanto, e mesmo assim entregarmos o nosso melhor a Ele. Porque Ele merece o nosso melhor. Porque às vezes a gente acha que as outras pessoas merecem o nosso melhor e Deus não merece o nosso melhor. Deus merece o nosso melhor, gente. Só que daí às vezes a gente pensa, mas Gabi, comigo é ao contrário. Eu faço tudo na maior vontade. Eu dou o meu melhor em tudo. Em tudo que eu faço, eu estou sobrecarregada. Eu estou cansada. Eu dou o meu melhor no meu trabalho. Eu dou o meu melhor na minha casa. Gabi, eu dou o meu melhor na minha escola. Eu dou o meu melhor em tudo, mas eu estou cansada. Eu estou sobrecarregada. Eu não estou aguentando mais. Eu tenho uma coisa a dizer para você. É porque você está gastando toda a sua energia no lugar errado. Se você estivesse depositando todo esse melhor, todo esse melhor, na presença do Senhor, você não estaria sobrecarregado. Porque quando nós depositamos toda a nossa energia no lugar certo, o Senhor, Ele nos ensina a administrar as outras áreas. É um bônus. Entende? Quando a gente... Não é que quando eu digo, coloca o Senhor no centro da sua vida, é você esquecer o resto. Não, é você centralizar o Senhor em tudo. Não é você esquecer o resto, mas é você colocar o Senhor como centro do resto. Entende? E é aí que tudo muda. Por isso que eu digo que o seu propósito, que aquilo que você faz não se torne peso, não se torne culpa, não se torne obrigação, mas que você faça por amor e com prazer a Ele. E lembre-se, Deus, Ele não quer a sua perfeição, Ele quer a sua disposição em aprender e em melhorar. Certo? Porque o Senhor escolheu nos amar. Se fosse por nós mesmos, gente, se não fosse pela graça, a gente já estava condenado ao inferno, essa é a verdade. Se não fosse pela graça, mas o Senhor escolheu nos amar. Glória a Deus. E, por último, eu queria falar com vocês sobre Ló. Voltando lá em Gênesis 12, aí que a gente está passeando um pouquinho aqui pela palavra. Voltando lá em Gênesis 12, vai falar que Ló foi com Abrão. E se você continuar lendo a história, vai ver que houve ali uma desavença entre Abrão e Ló depois. E eles se separaram, certo? E o que eu quero dizer, o que eu entendo com isso? Por que isso aconteceu? Deus havia mandado Abrão deixar toda a parentela dele. Mas Abraão foi teimoso e quis carregar Ló. E no que deu, gente? Não deu certo no final. Os dois acabaram se separando, certo? Por isso que eu digo, quando o Senhor manda você fazer algo, faça por completo. Não faça pela metade, não faça até onde te é conveniente, mas faça por completo, porque senão gera consequências no final, certo? E quantas vezes nós não carregamos Ló?
Quantos lós nós não temos carregado conosco? Quantas coisas, às vezes a gente, tudo bem, a gente se converteu, a gente está amadurecendo, a gente está crescendo na fé, mas quantas vezes nós não continuamos carregando ló com a gente, muitos lós com a gente, coisas que o Senhor já mandou a gente deixar, coisas que o Senhor já mandou a gente largar. Às vezes o Senhor já tem falado para você largar a sua incredulidade, às vezes o Senhor já tem mandado você largar a sua tristeza, às vezes o Senhor ele já quer tratar com você muitas coisas que você escolhe continuar carregando porque você não quer lidar com elas. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Uma hora você vai ter que lidar com elas. Talvez Ló não incomodou Abrão no início, mas chegou o momento em que Abrão teve que lidar com Ló. E aquilo que você continua carregando, que o Senhor já mandou você largar, uma hora você vai ter que lidar com isso. Uma hora você vai ter que lidar com isso. Então deixe Ló. Deixe Ló. Escolha enfrentar, escolha deixar isso. Entende? Às vezes o Senhor, ele já tem falado com você em alguma área. Filho, eu quero tratar isso com você. Filho, eu quero tratar aquilo com você. Eu quero fazer isso com você. Eu quero tratar essa tristeza. Eu quero tratar essa dor. Eu quero tratar esse trauma. Eu quero tratar isso que tem te machucado. Eu quero tratar isso que você vem carregando. Eu quero tratar orgulho. Eu quero tratar desânimo. Eu quero tratar isso com você. Mas você continua carregando porque você não quer enfrentar isso. E o Senhor diz para você, não tenha medo, porque eu não te dei espírito de covardia. Largue Ló, deixe Ló, enfrente Ló e não fique carregando Ló contigo, com você. Não fique carregando Ló com você. E às vezes a gente tem medo de enfrentar algumas coisas, de deixar algumas coisas. E para encerrar, eu queria ler um versículo que tem falado muito ao meu coração, que está lá em 1 João 4,18. Agora está mais para o final. Lá em 1 João 4,18 vai dizer: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se você tem medo de alguma coisa, eu não sei, talvez de exercer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, talvez de largar algo que Ele tem mandado, talvez de enfrentar algo que você sabe que você vai ter que enfrentar, que você vai ter que lidar, o Senhor está dizendo para você, o perfeito amor expulsa todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E aquele que tem medo, que carrega o medo, não está aperfeiçoado no amor. Então, a palavra que eu tenho para você é: se aperfeiçoe nesse amor. Se aperfeiçoe nesse amor e não deixe que o medo de maneira nenhuma te pare. Porque o perfeito amor lança fora todo e qualquer medo. Amém? Se coloque em pé para a gente orar. Aleluia. Glória a Deus. Não vou fazer apelo não nesse momento. Vou pedir que você feche os seus olhos aí onde você está. É um momento você e Deus. Onde o Senhor, eu creio que o Senhor, Ele vai falar com você. É Ele que vai te direcionar nesse momento. Querido, não fique pensando, eu quero ir embora, eu tô cansado, eu tô com sono. O Senhor quer falar algo com você nessa manhã. Ele quer te entregar algo nessa manhã. E não perca a oportunidade de receber isso que Ele tem para você. Fale com Ele sobre essa palavra. Talvez você tenha medo de alguma situação, tenha enfrentado alguma situação difícil. E fale com o Senhor. Se aperfeiçoe nesse amor que lança fora todo medo. Enquanto você não decidir enfrentar isso que tem te abatido, que tem te parado, enquanto você não decidir se aperfeiçoar nesse amor que lança fora todo medo, esse medo vai continuar ali. Esse medo vai continuar aí. O Senhor, Ele quer filhos que crescem, filhos que amadurecem. Reflita sobre as suas ações. Veja se você tem sido um ruios
Veja se você tem sido um filho maduro, um filho que ouve a voz do Senhor, um filho que está disposto a aprender. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero amadurecer, eu quero ser ruios, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Como você quer fazer missões se você não está disposto a ser um ruios que é guiado pelo Espírito Santo? Filhos maduros não são guiados pela própria carne, pela própria vontade. Filhos maduros são guiados pelo Espírito de Deus. Filhos maduros são guiados pela voz do Senhor. Fale com Ele nesse momento. É um momento entre você e o Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu tenho medo disso. Senhor, eu não consigo isso. Senhor, me ajuda a tratar nisso. Senhor, eu preciso amadurecer nisso. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer a todo momento. Entenda, o Senhor, Ele escolheu te amar. Ele não quer a sua perfeição. Ele escolheu te amar, Ele quer a sua disposição em melhorar. É isso que o Senhor quer de você. Ele quer a sua entrega. Ele quer o seu coração quebrantado. É isso que o Senhor pede de você. Quebrante o seu coração a Ele. Seja sincero consigo mesmo. Não minta para você mesmo. O Senhor, Ele te conhece, mas Ele quer que você diga isso a Ele. Ele quer a sua entrega. Não que Ele não te conhece, Ele te conhece, mas Ele quer a sua entrega. Se entregue a Ele nesse momento. O Senhor está tirando todo medo. O Senhor está tirando todo medo nesse momento. Eu vejo nesse momento o Senhor tirando todo medo, todo anseio, todo peso. Deixa o Senhor tirar todo o peso. Deixa o Senhor tratar áreas que precisam ser tratadas. Deixa o Senhor melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Aceite. Diga: Senhor, eu preciso melhorar nisso. Pois tudo é passageiro aqui, a recompensa é você. A minha recompensa, grave eternidade. Grave eternidade em mim, Jesus. Pois tudo é passageiro aqui, a recompensa é você. A minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Estende a sua mão assim, ó. Estende a sua mão assim. O Senhor, Ele quer derramar ousadia. Ousadia sobre a vida de cada um dos que estão aqui. Nesse momento, recebe ousadia do alto, para que aonde você estiver, você transborde aquilo que o Senhor depositou em você, porque o Senhor escolheu você para depositar talentos, para depositar unção, para depositar dons, e que você comece a exercer aquilo que Ele te chamou para fazer. Que você não seja alguém paralisado, mas que você seja alguém ativo no reino, ativo aonde você estiver. E o Senhor está derramando hoje uma ousadia, uma autoridade do céu, uma autoridade do alto sobre a vida de cada um dos que estão aqui. Recebe nesse momento, recebe que aonde cada um de vocês forem, vocês sejam instrumentos, vidas serão alcançadas. A South Church não vai ficar somente entre quatro paredes, mas a igreja do Senhor irá para fora, irá nas escolas, irá nas faculdades, irá nos trabalhos. A igreja do Senhor
A recompensa é você. A minha recompensa é você. Grande eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Obrigada, Senhor. Obrigada, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Tu és soberano, Tu és digno de toda honra, digno de toda glória. Não tenha pressa, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Não tenha pressa na presença do Rei. Não tenha pressa na presença do Rei, meu querido. Ele está aqui. De estarmos na Tua presença. Quão grande é o privilégio de sentirmos o Teu amor. Obrigada, Senhor, que nós possamos sair daqui transformados, renovados, e que essa palavra venha frutificar. Que isso que nós recebemos hoje venha frutificar. Que através de nossas vidas conheçam o Teu amor. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre a gente, mas é sobre o que nós carregamos, que é a presença dEle. Sem a Tua presença nós não somos nada, Senhor. Sem a Tua presença nós não temos nada. Obrigada, Pai. Obrigada. Aleluia. Obrigada, Senhor. Continue, Senhor, fazendo o que o Senhor tem que fazer nesta manhã. Fica aqui, Gabriel. Amém, Jesus. O Senhor está testificando que tem uma pessoa aqui que está sentindo uma dor muito forte nas costas, mas ela está com muito medo. O Senhor testificou isso nesta manhã. Se é você, não sei quem é você, se você quer nesta manhã ser curado, entregar esse medo, essa insegurança, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Uma dor muito forte, está sentindo muito forte, o Senhor testificou. Tem alguém aqui nesta manhã que está sentindo isso? É sua oportunidade de ser curado nesta manhã. Oh, aleluia. Pastor Edson, estenda suas mãos. Tem mais alguém que quer ser curado nesta manhã? Aproveite, Deus está aqui. Ele quer curar nesta manhã. O grupo de intercessão vai estar orando por você. Tem mais alguém que quer entregar o seu medo? Quer fazer algo, tem algo para fazer, mas sente muito medo. É sua chance, é sua oportunidade nesta manhã de sair daqui livre disto. Coloca nas mãos do Senhor, confia nele. Deixa o Ló para trás, como Deus falou nesta manhã. Deixa o Ló que está te atrapalhando, que está te colocando medo. Coloca no altar do Senhor. Não saia daqui como você entrou. Não saia daqui, essa é a sua chance, é a sua oportunidade de dizer: Senhor, me desculpa, me perdoa. Quantas vezes eu estive aqui e não te entreguei, mas hoje, Senhor, eu perco medo, porque a tua palavra diz que o teu amor, ele tira de mim todo medo.
diante do altar, vem entregar para o Senhor. Não volte para casa levando Ló junto com você. É momento de separar. É momento de você viver o novo que Deus tem preparado para ti nesta manhã. Oh, aleluia. 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 Santo, santo é teu nome, Senhor. Vem, Jesus, vem. Espírito Santo de Deus, vem curar, vem restaurar, vem renovar nesta manhã. Oh, aleluia. Toca o teu filho, Senhor. Toca nas costas dele agora, Pai. E tira esse fardo que vem sobre as costas dele, Senhor. Que impede ele de estar na tua casa. Que impede ele de te adorar, Senhor. Que impede ele de talvez cuidar da família. Mas nesta manhã, Senhor, ele tomou posição. Ele coloca diante de ti, Senhor, cada filho e cada filha do Senhor aqui nesta manhã. Não quer voltar, Senhor, levando Ló. Senhor, em nome de Jesus, toca agora, Pai. Toca, Senhor, mais. Vem mais, Espírito Santo, vem mais, vem mais. Eu sou o Deus que estou aqui nesta manhã, diz o Senhor. Muitos de vocês levantaram esta manhã sem disposição. Mas de repente pensou, ah, é de manhã. À tarde eu vou estar livre. Então é melhor que eu vá mesmo. Mas eu quero lembrar você. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque hoje era dia de entrega. Era dia de renovação. Era dia de restauração na sua vida, no teu lar, no teu trabalho. É dia de portas serem abertas, de portas serem renovadas. Todas as suas orações, diz o Senhor, está diante de mim nessa manhã. E vocês não serão os mesmos quando atravessar aquela porta. Porque eu levanto hoje aqui um povo abençoado, um povo corajoso, um povo renovado, famílias restauradas, casamentos renovados, vida de esperança, vida de transformação. Lembra, filho, aí na bateria, a porta que tu tem pedido para ser aberta? Em breve você vai receber um convite, diz o Senhor. E esse convite é além do que você está pedindo. Porque quando o filho toma uma posição, diz o Senhor, eu tomo uma posição maior que ele ainda. Porque eu estou aqui para falar contigo, igreja, que o que eu estou preparando é tão novo, é tão novo, é tão novo, que você vai se assustar. Este ministério, diz o Senhor, pastor, vai ser um ministério que quando as pessoas passarem na calçada, vai dizer, eu quero entrar, porque eu sinto a presença de Deus, porque eu sinto o amor de Deus. Eu não vou conseguir seguir em frente se eu não entrar. O Senhor manda te dizer que você ainda vai abrir mais oportunidades aqui, mais cultos neste lugar, porque você não vai vencer o tanto de pessoas que vai estar aqui. Você vai ter que dividir em dias os cultos neste lugar, porque não vai caber pessoas. E Ele manda te dizer que a casa que Ele tem preparado é maior do que você pensa. Essa é a palavra do Senhor. E fica na minha paz, diz o Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e voltar para o seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Eu quero dizer algo sobre essa garotinha aqui. Eu estava no ministério há 23 anos.
E um dia Deus falou para mim: já deu. Eu vou te mandar para um lugar. E nesse lugar eu vou te dar pessoas. E Deus me deu o número 18. E eu ficava pensando que era um dia 18. Era um mês 18, não tem. É um ano 18, não tem. E essa garotinha chegou na minha vida pelos seus 4, 5 anos. E eu me lembro que o último louvor que eu ouvi lá onde eu estava era: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vocês sabem esse louvor? Senhor, vai valer a pena. E eu dava banho nela. E depois a gente se deitava para ela poder dormir. Eu punha louvorzinho na televisão. E um dia ela disse assim: vovó, abaixa o... Ela me adotou, gente, como vó. Ela me chama de vó e não permite que ninguém mais tenha esse acesso. Né? O Benjamin até pediu licença para ele fazer isso, mas não sei se ela vai concordar. E ela disse: vovó, você pode abaixar o som da TV? E ela sentou na cama e disse assim: vovó, você pode orar para eu ser missionária? E eu abracei ela e disse: você será maior do que eu. A sua unção vai ser em porção dobrada do Espírito. E aqui está minha neta, gente. E essa palavra hoje, filha, foi: eu estou aqui, pastor, para ensinar. E meu tempo é curto, Deus disse. E Ele já me deu os 18. Vocês viram o filme aí, vocês não viram em nenhum momento eu ali. Deus disse que é para eu ficar por de trás dos bastidores. E essa é minha equipe para ser treinada. E essa aqui é meu Josué. Doces palavras te darei. Esse é meu Josué. Me sustentas em minha dor. Vocês podem orar por nós? Isso me leva mais perto. Estende as suas mãos. Mais perto dos teus Pai, eu caminhos. coloco diante do Senhor a vida da missionária Rosélia, a vida da Gabriela, e que o Senhor venha fortalecer elas, Pai, no ministério, nas emoções, e que o Senhor venha dar unção dobrada sobre a vida delas, que aonde elas estiverem, Pai, que elas sejam bênção, assim como o Senhor já tem levado elas, Pai, a lugares altos. Eu profetizo que elas irão muito além. E eu declaro que o Senhor venha tocar na saúde da missionária, e que o Senhor venha curar, Senhor, tudo aquilo que ela já viveu contigo, e que o Senhor já deu cura sobre a vida dela. Eu declaro cura divina do alto, saúde para caminhar, saúde nos teus pés, para que você possa andar a lugares altos. Aonde você estiver, que vocês duas sejam bênçãos. Vocês são bênção nas nossas vidas. E eu tenho certeza que o Senhor vai usar ainda poderosamente. Quando vocês abrirem a boca, que a palavra que sair da boca de vocês saia como flecha, trazendo a divisão da alma do espírito. E que vidas possam ser curadas, vidas possam ser libertadas. E que o Senhor venha, Pai, sobre a vida delas ainda mais com intensidade. E eu profetizo vida, cura e unção, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Coloca a mão no seu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo maravilhoso. Obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado. Obrigado por cada pessoa, cada família representada aqui neste lugar. Pai, nos leva de volta aos nossos lares com segurança, assim como o Senhor nos trouxe, Pai. E nos dê, Senhor, uma semana abençoada,
Uma semana cheia da tua presença, uma semana cheia da tua graça, uma semana, Senhor, de renovação, uma semana, Senhor, de transformação na vida de cada filho e filha do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus.